Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina Lima, sejam bem-vindos, já deixe seu like, um comentário. Isso aí, vamos pro vídeo de hoje. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ambliopia. Eu tenho ambliopia, muitos neném nascem assim e as pessoas realmente não sabem. Tem gente que, infelizmente, no meu caso, não foi cuidado, não foi tratado, então eu perdi a visão de um dos meus olhos. Eles são, assim, esteticamente e a cor deles são idênticas, não tem como você só olhando dizer ah, você é cego e tal, porque tem gente que é cega e tem manchinhas brancas nos olhos, tem um olho parado, mas não, os meus olhos visualmente, assim, esteticamente, eles são perfeitos. Eu só não tenho a visão de um dos olhos. Por quê? Porque a ambliopia, ela é a má formação, o mau desenvolvimento das vistas. Deixando bem claro que eu não sou médica, para as mais informações vocês procurem um médico, procurem um estudo legal sobre isso. E eu tenho ambliopia, eu descobri muito tarde a ambliopia. Ela nada mais é do que isso que eu falei, ele é uma formação, é um olho preguiçoso, porque o que acontece? Os nossos olhos, eles capturam a imagem, o cérebro processa e devolve transformando a visão, porque a gente enxerga tudo de cabeça para baixo, né, e o cérebro mistura lá tudo, devolve da forma mais perfeita que ele consegue. Só que o que acontece? Tem um dos olhinhos que nasce meio preguiçoso, que ele não quer trabalhar, ele fala assim, ah, deixa que o outro que faz o serviço. E aí, o que acontece? Já que ele fica preguiçoso, já que ele não quer trabalhar, toda a informação que recebe, o cérebro manda para aquele que tá trabalhando, porque o outro tá de preguiça. Então ele fala, ah, eu vou trabalhar com aquele que tá me ajudando, porque o outro que tá de preguiça deixa pra lá, deixa que ele se vira sozinho. Só que acontece que quando a gente é criança, na primeira infância, os 2 aninhos lá, os nossos pais, quando levam a gente no médico, é muito importante levar a criança para fazer uma consulta oftalmológica, é muito importante, porque realmente um bebezinho não vai identificar muito bem. E eu, assim, eu fui descobrir com 16 anos, gente. Então é muito importante mesmo vocês diagnosticarem seu filho desde cedo, levarem no oftalmo para vocês poderem corrigir, porque é uma coisa que dá para corrigir. E pode acontecer dos 2 olhos ser assim, pode acontecer também. No meu caso foi um só, foi o esquerdo. Não dá pra perceber, né? Mas foi o esquerdo. E eu descobri com 16 anos. Como é que foi isso que eu descobri? Tava tendo um exame gratuito de vista num oftalmo, aqui perto. Aí a gente foi fazer o exame de vista. Aí ela foi e começou a fazer os exames. Ah, daquele da letra. Aí eu fui enxergando. E quando perguntou com o olho, não. E quando foi com o outro, e tava indo. Aí daqui a pouco ela colocou aquele aparelho que tem várias lentes. Quem já foi oftalmo sabe. E foi colocando as lentes. Esse olho aqui é perfeito, não tem grau nenhum no olho direito. Eu faço exame anuais todos os anos, uma vez por ano. E esse olho aqui é perfeito. Aí ela foi fazendo os exames nesse olho aqui e trocando a lente, e não. E aí ela ficou assustada e chamou minha mãe e falou pra mim poder correr urgente para um posto de saúde, fazer um exame de sangue, procurar saber o que estava acontecendo, porque tinha o risco de eu ter uma bactéria nos olhos que vem do porco, né? Assim, que a gente não trata o porco direito para poder comer, né? Não ferve, aquela coisa toda, aquele processo que tem que ter com o porco. Então tem uma bactéria nele, eu não sei o nome direitinho, qualquer coisa eu vou pesquisar e deixar aqui. Uma bactériazinha que vem do porco, que ela se aloja na nossa córnea, e quando a gente tá com a imunidade baixa, ela vai comendo. Aí ela falou assim, como eu já tava na idade assim, né, 16 anos, de ter relações e tal, ela falou que se eu ficasse grávida, a imunidade grávida abaixa, né, no caso, e eu ficaria com os problemas, né, eles poderiam terminar de comer e daí as minhas córneas, e ainda poderia passar pro bebê. Foi tudo assim, uma correria, porque a gente ficou desesperado, né, uma bactéria nos meus olhos, que é isso, e foi aquele apavoramento, e a gente foi no posto, e nossa, foram muitos exames de sangue. Eu fiz exame de sangue pra hepatite, pra AIDS, pra tudo que era doença, era tanto tubo de sangue pra eles poderem ver o que era, porque ela falou que era uma bactéria, né, e ela é médica, uma oftalma, as pessoas vão levar a sério, e a gente fez o que tinha que fazer. Descobrimos que não tinha nada, eu não tinha nada, só uma leve anemia, nossa. Aí começamos todos os processos de ir pra um oftalmo real, assim, né, de um médico e tudo mais. Aí a gente foi lá na clínica da família, fez todo o encaminhamento e fomos parar lá na cidade. A gente foi. E aí eu fiz aquele exame de vista de fundo de olho, né, que eles embaçam a vista, aquela coisa toda. E foi quando descobriram que eu não tinha a visão do olho esquerdo. Eu não tinha, e um médico olhou e chamou o outro e falou, nossa, parece que é embaçado, que não sei o que, você enxerga daqui? Aí fizeram um teste perguntando se eu enxergava daqui. Aí eu falei, daqui ainda dá pra ver os números, mas tipo, passou daqui já era. Tipo assim, foram fazendo os testes, vendo, e aí descobriram que era ambliopia. Na verdade, a única pessoa que me deu
o nome do que eu tinha foi a terceira médica que eu fui. Ela me deu realmente o meu laudo e a minha causa, assim, da ambliopia, porque eles só falavam, ah, você é cega e tal, isso aconteceu quando era neném, uma anomalia genética, mas não tinham me dado um nome, e esse é o nome. Eu tenho ambliopia, uma coisa que deveria ter sido tratada quando eu era criança. Mas Sabrina, por que sua mãe não cuidou? A minha mãe foi mãe com 15 anos, e a minha mãe também era como eu, era não, porque é, né, porque a mãe tá viva. Ela é como eu, ela tem ambliopia, minha mãe não enxerga de uma das vistas, e a minha avó também tem um problema de visão. Hoje em dia, infelizmente, a minha avó ficou cega por causa da catarata. O mau desenvolvimento nas vistas da minha família é uma coisa muito genética, é uma coisa muito forte. Então, pelo fato da minha mãe e da minha avó também não enxergarem com o olho, eu achava normal. É sério, pode parecer assim, que eu era o ser humano mais lerdo do mundo, mas pra mim era normal. Pra mim era normal enxergar com um olho só, né? Como é que pode? Deus, ou sei lá o que você acredita, criou você com 2 olhos e você só enxerga com um e acha normal. Mas eu achava que era normal porque minha família também era assim. Mas era porque ninguém sabia, ninguém se interessou em saber. Minha avó tinha muitos filhos, não cuidou da minha mãe. A minha mãe foi mãe muito jovem, também não sabia, não teve uma orientação de como ser mãe, de como cuidar e tudo mais. Ela foi cuidando do jeito dela e também não descobriu. E hoje em dia minha mãe também tá cuidando das vistas delas e tá vendo lá as coisas e tal, né? Que ela também nunca soube, nunca foi cuidada também. Então, por isso que eu falo, o exame de vista num bebê é muito importante. Eu tenho um filho, meu filho vai fazer 2 aninhos, eu já tô correndo atrás dos exames dele porque tem a probabilidade dele ter o que eu tenho. Porque o Rian, ele já tem aqueles probleminhas que ele é um pouco vesguinho. Então, por isso, já é um sinal que pode ter alguma coisa. Porque eu também sou vesga. Porque como a gente não enxerga com o olho, ele meio que fica devagando aqui sozinho na área dele. Então, às vezes, eu estou um pouquinho vesga e tudo mais por causa disso. Porque a gente não tem essa coisa toda com os olhos. Então, a ambliopia é isso. É o olho preguiçoso. É uma coisa muito fácil de ter. Não é raro. Não é raro. É assim, existe uma porcentagem assim gigantesca gigantesca, que palavra, das pessoas nascerem assim. É muito, muito provável. Tem muitos casos, vocês veem assim, é absurdo. Tem muitos casos, assim, muitos casos. É muita coisa que acontece mesmo. Eu descobri dessa maneira, né? E como cuidar? Como cuidar, como eu falei pra vocês, é na primeira infância. Vocês vão usar tampão, ou seja, tem que usar aqui pra poder forçar o preguiçoso, porque ele era preguiçoso, não queria trabalhar, então tinha que forçar. Você tem que forçar o olho, tem que usar uns colírios, umas coisas pra poder forçar ele a enxergar. Talvez ele não fique 100% como a sua vista boa, mas pelo menos vai ter uns graus melhor de visão, porque eu não tenho grau nenhum. A única coisa que ele me ajuda é ter noção de profundidade, mas eu não tenho grau nenhum. Como eu lido com isso? Então, eu descobri com 16 anos, então assim, nunca me afetou em nada, até hoje não me afeta. O único problema que eu tenho é com claridade, porque a gente enxerga dessa forma, né? A gente captura a luz, então eu tenho um problema sério com claridade, porque um olho só captando essa luz toda pra enxergar. E é isso. As estatísticas, assim, são absurdas de casos que acontecem. E eu fiquei achando que era raro. Deve ser difícil acontecer isso e tal. Mas realmente não é difícil. É bem fácil de acontecer. E prestem atenção nas crianças, assim, nos filhinhos de vocês. Pra vocês poderem correr atrás também, cuidar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Espero que tenham gostado, que seja informativo. Espero que quando um médico dê um laudo pra vocês, assim, apavorando, vocês procurem uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. Porque talvez não possa ter sido aquilo. Aquela médica que me consultou, ela deu um susto muito grande na gente. Foi um susto muito grande. Eu fiquei, assim, morrendo de medo de ficar cega, porque eu amo ler, eu amo ver televisão. E eu fiquei com medo, tipo assim, como é que eu vou me virar cega, assim, porque acho que quando a gente nasce é totalmente diferente quando a gente se torna. Então eu fiquei assim, apavorada, e ela apavorou a gente sem necessidade, porque não era aquilo que ela tinha falado, né? Então é isso, se acontecer alguma coisa do seu filho ter isso, aquilo, outro, procure uma segunda, uma terceira opinião. Eu não sou médica, esse é um conselho e tudo que eu escutei. No meu caso, não tem melhora, não tem cirurgia, eu vou viver assim pra sempre. A única coisa que eu faço é poder cuidar do meu olho, que é o bom, que eu vou todo ano, uma vez por ano, no médico, e eu vejo, né, como é que tá o meu olho, precisa de grau, isso e aquilo outro. Eu não posso usar, eu tentei já pedir óculos pra descanso, eles não me dão porque óculos pra descanso tem grau e tudo mais, aí não me deram. Não esqueçam do seu like, não esqueçam do comentário, não se inscrever, compartilha meu vídeo e deixa um comentário, alguma coisa. E me sigam no Instagram. Tchau, gente, foi legal compartilhar esse momento com vocês e é isso aí.